Lá em Atos 27, lemos sobre a viagem de Paulo para Roma, uma viagem de navio, é isso que fala lá no versículo 2. E a partir do versículo 13, sabemos que esse navio naufragou, e a situação de todos naquele navio era tão perigosa que no final do versículo 20, está registrado que alguém disse: perdemos toda a esperança de nos salvarmos por causa daquele acidente trágico. Mas, irmão, por causa desse naufrágio, algo aparentemente trágico, um navio naufraga, é algo mais trágico do que isso. Mas sabe o que aconteceu? É por causa desse naufrágio, a ilha de Malta toda ouviu o evangelho. Alô? A ilha de Malta toda ouviu o evangelho por causa desse naufrágio. Então, queridos, a gente sabe que alguém pode estar vivendo alguma tragédia. Eu soube de ontem um rapaz que é conhecido de alguns irmãos aqui, é o Joel, irmão do Daniel, não é isso? Valraven, rapaz de 25 anos, 25 anos, sabe, começando a vida. Então, ele foi tomado, foi levado. Para ele não, ele tinha um Senhor, tá tudo bem. Mas imagine o naufrágio dessa família, que ama esse garoto. Os pais, como estão hoje, sabe, com a alma amargurada, sofrendo. Mas o Espírito Santo é livre, e Ele pode vir encher o coração dessa família, e fazer dessa tragédia algo que seja extremamente valoroso para o reino, porque o Espírito Santo sopra onde quer. O Espírito é livre. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo aqui, queridos, é que Jesus disse que o Espírito Santo, ele é misterioso. Ele é misterioso. Ele sopra onde quer e ouves a sua voz. Você até ouve, mas é mistério. Então Jesus diz, primeiro ele fala que tu não sabe de onde vem. É por isso, queridos, que às vezes a gente elabora coisas e acontece de outra forma. Já falamos aqui, esperamos algo que aconteça de forma extraordinária de um jeito e acontece do outro. Aleluia. A gente pode achar que precisa ter o culto do avivamento. Sabe, vamos ter o culto do avivamento? Vamos. Aí porque vamos ter o culto do avivamento, então vai acontecer o avivamento, porque nós vamos ter o culto do avivamento. Ou seja, só vai ter o avivamento porque nós vamos ter o culto do avivamento. Então, nesse caso, o que acontece? Vamos selecionar as músicas de avivamento, sabe, a gente elabora. E de repente, sabe o que é que Deus quer fazer? Quer trazer avivamento através do AME. Eu senti falta de um amém, ó pastor Erinaldo. Senti falta de um glória a Deus. Ele pega um grupo de irmãos que estão ali reunidos, um grupo pequeno, sabe, de irmãos, 5 famílias ali, são os AMEs, sabe, que estão falando das coisas do reino, estão ali orando, estão ali se confraternizando, estão em comunhão, estão ali ministrando as bênçãos de Deus uns aos outros. De repente Deus vem e traz um movimento. O movimento não é do homem, o movimento é do céu. É por isso que o vento tem que ir para um lugar mais alto, olhar para as coisas do alto. Alô? Aleluia.
quando nós começamos a ver algumas coisas e começamos a pensar, a elaborar, a achar que vai ser desse jeito, eu fico pensando lá no Antigo Testamento, quando eu olho para o profeta Eliseu, quando Deus o chamou, através do profeta Elias, o que ele estava fazendo? Arando a terra. Ele não estava buscando avivamento, ele estava fazendo o quê? Arando a terra. E é nesse momento que Elias joga a capa em cima dele e diz: me acompanhe. Alô? Onde é que Amós estava? Na fazenda. Amós era boiadeiro. O que ele estava fazendo? Cuidando de gado. Cuidando de gado. Onde é que estava Isaías? Dando aulas em Jerusalém. Onde é que estava Jeremias, Ezequiel? No meio do povo. E Deus sopra. O Espírito sopra porque Ele é livre. Aleluia. Glória a Deus. Lá no capítulo 8 fala de Filipe. Diz o versículo, capítulo 8 de Atos, diz o versículo 5 que ele estava pregando o evangelho em Samaria. Ele estava pregando para milhares de pessoas e havia uma multidão sendo curada. Maravilhas estavam acontecendo ali, queridos. Filipe, eu tenho uma admiração muito grande por esse diácono. Ele estava ali pregando, fazendo a obra, um grande missionário. Alô? Mas no versículo 26, nós lemos que um anjo apareceu e disse: Filipe, largue a multidão aqui e vá para um caminho que está deserto. Queridos, que forma estranha de agir. Como é que uma pessoa está em sucesso, está está em ascensão ministerial, ele está evangelizando ali milhares de pessoas. Daqui a pouco chega um anjo e diz que ele larga tudo aí e vai para uma estrada deserta. Qual pessoa em sã consciência, claro, em sã consciência, sem saber das coisas eternas, sem saber a direção do vento, sem saber a direção do Espírito, deixaria um ministério tão abençoado, como nós dizemos, né? E era mesmo, para ir para o deserto, Mas o resultado disso, queridos, é que nesse deserto, nessa estrada do deserto, tinha um ministro do tesouro da Etiópia, um eunuco da rainha de Candace, que ele estava lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia. Então, de repente, aqueles milhares de pessoas, o Espírito Santo direciona Filipe para um homem. O que Filipe não sabia é que depois desse tempo que ele estaria com esse ministro das finanças da Etiópia, do tesouro, o que ele não sabia é que através dele depois iria viajar o evangelho e conquistar uma nação. Alô? O Espírito Santo é livre, ele sopra onde quer. Aleluia.